Vou tentar. Ela não aparece. Então, ela tá. Bom, deixa eu colocar a Maju aqui de novo. Bom, gente, eu não tô conseguindo adicionar a Patrícia. Qualquer coisa a gente faz a live com a Marina e a Patrícia vê se ela consegue entrar. O Luan vai dar uma olhada aí para ver. Eu acho que a Patrícia, não sei se ela estiver assistindo, Paty, eu acho que você deve ter bloqueado para receber convite. Porque a gente entra, na hora que eu busco como amigo, não tá aparecendo o nome dela. Eu tenho ela como amiga, mas não tá aparecendo. Então, aí depois a Patrícia vê Luan, Rosane, aí a galera, a equipe técnica da Canadá Educação Direta, vê aí se conseguem falar com ela. A Abigail, nossa cliente de Angola, gente. Olha aí, ó. África no Canadá. Tudo bom, Abigail? Então vamos conversando com a Marina, já que ela está aqui. Então, ainda bem que eu tinha duas convidadas, né? Senão eu ia ficar sozinha aqui na live, se a gente não conseguisse chamar a Patrícia. Então vamos lá. Agora já estamos 2 minutinhos passando. Me conte um pouco sobre BI. O que você colocou? Nós colocamos analista BI. O que exatamente você faz dentro de BI? Conta um pouco aí da sua carreira. Quanto tempo você tem em BI? Como você começou? Fala um pouco de você. Igual entrevista. Fala Ó, sobre você. abra o seu coração. Abre Bom, seu eu, coração. bom, eu sou a Marina, já moro aqui no Canadá vão fazer 6 anos, agora é final do ano. E eu sempre, bom, minha carreira profissional sempre foi na área de TI, né? Eu comecei lá alguns, Uma bebê, começou uma né? bebezinha. Alguns 20 anos atrás. Eu comecei como suporte técnico no Brasil, trabalhava lá com montagem e configuração de computadores, né? Achava massa fazer PD. case mod, não, ter o case com luz, com não sei o quê. Trabalhei numa loja de montagem e configuração, né? Ainda como estagiária, e lá foi que eu falei, não, é TI mesmo que eu quero. E depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar num centro da Universidade de Brasília, no centro voltado para a área de transportes, ligado à engenharia civil, voltado para transportes. Entrei como suporte, até que um belo dia começou um projeto interno, que começou a ter um sistema, esse sistema inseria dados, até o dia que eu comecei a fazer select. Eu lembro de guardar num caderninho, select, estrela, from, coluna, from, tabela, where. Até que um belo dia nisso eu fui melhorando, né? Eu fazia select, depois eu fui aprendendo a fazer update, aí eu aprendi a fazer delete, até o dia que eu fiz um delete sem where, e aí apagou um monte de dados, e aí não tinha backup de Eu, eu tudo. não eu não sou da área de TI, mas eu ouço tanto vocês falando desse delete sem where, que eu já tenho até medo de entrar na área de TI e dar um delete sem dizer o que eu vou apagar. E Não apagar é? todo o sistema. Meu Deus. Até uma dica que eu dou para quem está começando na área de banco é faça primeiro um select, para até mesmo saber se é aquilo que você vai deletar, e troque depois o select, né, a parte do select, troque por delete depois que você tiver certeza, porque no select você já vai ter toda a estrutura do from e where. E deixa eu te Então, perguntar, quando você fez esse delete, você era estagiária ou você voltou a ser estagiária depois do delete? então, eu não era bem estagiária, eu era uma pessoa do suporte que por falta de pessoal começou a, né, por pedido, olha, isso aqui é um banco. Na época eu acho que era um banco em Postgres ou MySQL, eu não me lembro. Era uma ferramenta em PHP que foi desenvolvida para a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Assim que ela abriu essa agência, que teve esse projeto, foi o primeiro projeto da NTT com o CEFTRU, que foi onde eu trabalhei lá na Universidade de Brasília. E então assim, eu era do suporte começando a meter a mão porque me mandaram a fazer. Não fui eu que tentei fazer, tipo, procurar saber, fui lá de gaiata, não. Foram pedindo, eu fui vendo o que o desenvolvedor fazia, ele me explicava um pouco. Mas mesmo depois desse delete, eu tive a oportunidade de continuar crescendo.
até que os projetos aumentaram para outros projetos, para a mesma Agência Nacional de Transporte Terrestre, e aí contrataram um DBA sênior, com background mais para Oracle na época, e ele, eu falo que ele é meu pai, foi meu pai na área de bancos, né? E aí precisava de um júnior, então, para ajudar ele. Então, vem cá, Marina, sai do suporte mesmo, de vez, e vem trabalhar com a gente. Então, eu trabalhei em diversos outros projetos para a Agência Nacional de Transporte Terrestre como DBA Júnior. E ali eu fui crescendo de conhecimento, porque eu continuei sendo DBA Júnior por muitos anos. Salário mesmo para virar um intermediário pleno não tinha não, mas estava ali, Ontem, anos e ó, anos de júnior. agora a Paty vai entrar aí, ó. Daqui a pouco a Paty entra. Já convidei a Patrícia. Ô, Má, só aproveitando, ontem o Luan estava comentando que ele era suporte também dentro da empresa e ele tinha interesse de ir para a área de banco de dados. Você também tinha esse interesse ou você foi meio que caindo na área de banco de dados? Caí de paraquedas porque até então eu gostava muito da parte de hardware. Na época até comecei a Certo. fazer um curso de engenharia da computação, exatamente, para trabalhar com hardware no desenvolvimento, seria um pouco da parte de engenharia elétrica, etc. Mas de repente eu vi, Brasília não tinha mercado para isso, Brasília não tinha indústria para isso. E Entendi. a minha mãe, na época, ela tinha uma doença, né? Então não poderia sair de Brasília também. Então foram vários fatores. E aí eu fui abraçando a ideia e fui gostando. E fui gostando de fazer select com subselect, inner join, papapá, papapá, papapá. E aí os anos foram passando e eu fui me aprofundando bem mais e vendo outras versões de SQL. Eu sempre trabalhei com SQL Server. E em alguns casos, depois quando eu saí da UNB, né, eu fui trabalhar como terceirizada também na Agência Nacional de Águas, né, eu fui terceirizada, fiquei lá 6 anos também, então acho que foi na UNB foram 8 no total, com mais 6 anos aí da Agência Nacional de Águas, onde eu trabalhei como DBA Sênior, SQL Server, eu tinha um colega que era Oracle. Você já no Brasil já era sênior. Já era sênior, né? Quando eu mudei de empresa, eles pegaram e falaram, não, peraí, também já tem alguns anos aqui, né? Não precisa ser mais uma júnior ainda, né? Até porque também o salário, Não, e né? Foi uma hora que eu fui jogar o salário. é interessante falar sobre isso, porque eu lembro que no Brasil a gente fica. Lembro, né? No Brasil não faz tanto tempo. No Brasil você começa júnior, Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3, aí vai pleno. E aqui no Canadá você sente uma diferença quanto a isso, assim, quanto ao teu plano de carreira, ou eles dão uma enrolada também para você crescer aqui no Canadá? Olha, eu não tive a experiência Júnior 1, 2, 3. Foi só a questão, acho que meio financeira de não temos como aumentar o salário, então eu também não posso chamar ela de um nível maior, porque senão vai me pedir salário. Então, quando eu mudei de empresa, aí eles viram meu background, viram meu conhecimento, e aí já me contrataram como sênior na época. Entendi. Depois foi até quando mudou a empresa que terceirizava, eu já entrei como expert, entendeu? Mas era só para poder entrar dentro das faixas salariais, entendeu? Certo. Para ter o teu, né, para continuar feliz na Para empresa. continuar feliz, e como era mudança de terceirizadora, e aqui entrou, era mais barato para ela me contratar, me pagando a mesma coisa, porque normalmente no Brasil, acho que algumas pessoas que trabalham como terceirizada, quando muda de empresa, ou você cai fora, ou você é absorvida pela próxima, mas essa próxima, ela pode pagar o salário que ela quiser. Só que ela corre o risco de querer te dar um salário lá embaixo e você sair. E aí ela fica na mão, tendo que contratar alguém do zero e sem tempo hábil de fazer transferência de conhecimento. Então, nessa hora, são horas boas para estar negociando aí um pouco de faz-me rir, né? E aí, então, na Agência Nacional de Águas, eu trabalhei aí durante 6 anos com o SQL Server, aí eu fui trabalhando com outras versões, né? E parei em 2014, onde eu... E bom frisar que eu sempre trabalhei mais na área infra, BD área infra, mas na parte da UNB, quando eu trabalhei na UNB, tinha um pouco de infra e um pouco do AD, que eles chamavam, né? Do administrador de dados. Né? Então, eu ia discutir com os desenvolvedores, modelagem de dados, estrutura de dados, etc. Então, isso te aproximava mais do BI? Até então,
não falava de BI e não sabia BI, nada, nada. Poderia ter Certo. alguns conceitos ou outros, entendeu? Mas no meu dia a dia, nada de BI. E aí, além desse meu trabalho na ANA, eu também fazia um trabalho à noite, né? Garota de programa mesmo, de dia e de noite. Trabalhava mais como, não como. Lembrando que quando a gente pega visto, não pode trabalhar como escort, viu? Não pode. Tem que mudar. Tem E que- aí, eu trabalhava para um ex-chefe meu da época da UNB, que tinha uma empresa de engenharia, também voltada para a área de transportes, análise enfim, de áreas, etc. E aí eu fui trabalhar com ele já em cima de Postgre, mas mais como administradora de dados, mais como, quem sabe aí era um pouco do BI, ou era um pouco, não do BI, mas na área de dados em si. Fazer as extrações para os relatórios, mas extrações feitas ainda em cima de uma base transacional. Então, foge um pouco do conceito BI, mas é um tratamento de dados, é uma solicitação de dados, está vindo requete na cabeça, para poder responder uma certa necessidade, né, do cliente, que seja relatório, que seja até mesmo para a aplicação poder mostrar alguma coisa na tela. Deixa eu só cortar aqui rapidinho, só. Tô vendo que a Patrícia está tentando entrar, nossa segunda convidada. Paty, eu tô te mandando um convitinho da live e eu acho que você também está me convidando para uma live. Eu acho que tá, não sei se tem alguma diferença aí. Eu te mandei aqui, deixa eu só ver aqui. Acho que tá atuando. Tá aqui, ó. Você tá com. Vou te convidar de novo, ó. Te convidei aí para participar da nossa live, porque eu tô vendo que ela tá me convidando para uma live. Eu não sei se é uma outra live ou se é a mesma. Eu vou embora daqui, vou lá para a É live porque da Paty. aparece, igual apareceu para mim, solicitar participação, alguma coisa. Eu cliquei nisso. Aí depois apareceu que você estava aceitando o meu convite para entrar. Apareceu para mim isso, assim que eu entrei na sua live. Não sei se é isso que apareceu para ela. Pronto, eu acabei de clicar que eu aceito a live da Patrícia. Eu vou Então deve estar deixar carregando. para a live da Patrícia. Vou botar um pouquinho cada uma. Aqui é duas lives ao mesmo tempo. Vamos ver se consegue entrar aí a parte. Para a gente falar do cenário feminino, né? A parte que tem uma área de um pouco diferente. Mas vamos aproveitar e falar um pouco mais de BI. Então você tá. Ah, ela falou que não está recebendo. Vou te mandar de novo aí. Toda essa tua carreira no Brasil foi um pouco de hardware, um pouco de infra, um pouco de administração, de banco de dados, garota de programa. Programa qual programa, né? Java, tinha algum. SQL mesmo? Era SQL. Era SQL. SQL. Não, nunca gostei, brinquei de garoto de programa, mas eu nunca foi minha praia ficar programando mesmo, entendeu? Eu tenho meio asco. Mesmo fazer procedure em banco, eu tenho meio asco. Mas paciência, cada um é bom em alguns pontos, sabe? Todo mundo falou assim, quando eu comecei a estudar TI, o pessoal falou, não, vai estudar Python, Python, que é fácil, que é isso. Eu estou percebendo que eu também não sou muito boa garota de programa. Eu acho que eu sou uma garota de dados também, igual você. Mas a Paty vai vir daqui a pouco falar o que é ser uma garota de programa, brincadeira. Uma garota da programação. Vamos mudar essa. Programação. A Paty não está recebendo. Semana da tecnologia e a gente não consegue adicionar a Paty na live. Não é possível isso. Talvez, o Paty, você está no celular ou no computador? Pode ser isso também, né? Você está em qual, Marina? Eu nunca testei no computador. Celular. Porque eu vejo que o Instagram no computador a gente não consegue adicionar stories. É um pouco mais. Pode ser isso. Tem aplicações que fazem isso, que eu estava dando uma olhada. Então, mais preparada para o celular. Uma outra pergunta. Você está falando da sua carreira no Brasil. No Brasil, você teve um pouquinho aí essa pitadinha de relatórios. Como que foi essa transição para BI? Apesar de dados já estar um pouco ali no caminho. Como que foi? Então, exatamente porque eu trabalhava com a parte de dados, de extração de dados, de consultas SQL para esse cliente que eu trabalhava à noite, é que eu comecei a achar, que eu comecei a me apaixonar, digamos assim, pelo dado em si, pelo resultado que estava me trazendo aquele select. Então, eu achava muito bacana tudo aquilo. E começava nessa época, eu não estou me lembrando, não existia Power BI na época. Era muito, muito, muito. Tinha uma outra ferramenta da Microsoft que eu comecei a cutucar, mas assim, sozinha mesmo, não existia muita documentação. Eu esqueci o nome, se alguém lembrar aí
de uma aplicação que começava a fazer gráficos da Microsoft. Não era o Power BI, eu acho que foi um avô, um pai do Power BI. Então, eu comecei a mexer... E aí começou que ano? Ah, o Tableau, a Patrícia está colocando aqui, Patrícia Fernandes, era o Tableau? Tableau você trabalha com Não, ele? era da Microsoft. Tableau não é da Microsoft. Tableau eu não conheço o Tableau. Quer dizer, já fiz um curso de um dia de Tableau, mas é um Open Source de relatório, mas é o concorrente direto, diria, com o Power BI. Outra ferramenta que eu cheguei a triscar também, mas mais como a parte de suporte de infra para esses relatórios, foi o ClickView, da Click. Né? Então, teve projetos na Agência Nacional de Águas. A voz do Power BI ou ainda são usados? Não, são usados. São ferramentas de outras. A Click é da Click. Não tem mais. Não, elas existem, estão aí no mercado, entendeu? Estão no mercado. Então, e aí foi vendo... Pentarro? Pentarro, não. Pentarro não é... Dados, ó, Pentarro, Data Studio do Google, tá todo Pô, que pena, eu não tô conseguindo ver os comentários. Ah, você não tá vendo os comentários? Poxa, não. Tem um que tá falando que é DAX também. O pessoal DAX tudo é aqui linguagem do Power BI. Isso aí, então já tá todo mundo aqui falando, tudo de dados. Deixa eu Pena que eu tentar não tô conseguindo ver, gente, que estranho isso. Enfim, então... Hoje eu vou dar uma frescura. Aí, ó, que a Patrícia não é possível adicionar a Patrícia, gente. O que tá acontecendo? Meta, eu vou lendo aqui os comentários para Pati, cadê você, Pati? Que já não tá mais nem... Ó, eu tô aceitando, ela me convida, go live with Pati. Sim, aí fala que a Pati não está apta para juntar a nós. Ah, o Leandro, Marina, ele era meu aluno lá da engenharia, quando você fez palestra, e ele tá na engenharia de produção, que a gente estava vendo um pouquinho, ele tá falando a melhor aula de todas. Tudo bom, Vamos comentar que eu dei um semestre de aula pro Leandro, e ele fica falando que a melhor aula foi a da Marina, Tudo bem, Leandro, faz parte. Então, assim, tocando um pouco nessas ferramentas na época, mesmo que fosse só como suporte para alguma empresa que vinha, que publicava, que implementava alguma coisa, isso foi me chamando a atenção. E aí, quando a gente decidiu vir para o Canadá, a gente que eu falo, eu e meu marido, eu pensei, essa é a hora. Ou eu continuo fazendo a mesma coisa que eu faço, não vai mudar em nada, vou continuar fazendo, ou é hora de mudar. Será que essa é a hora, então, de eu aprender correndo, né, a ferramenta? E aí eu tive um aconselhamento de uma pessoa, acho que foi a Luz. Foi um brasileiro que eu conheci acho que foi no grupo do Facebook, negócio de TI, e que me chamou para uma apresentação da Microsoft que tem direto aqui, do grupo de Power BI. E ele falou, olha, essa ferramenta é uma ferramenta... Minto, foi para uma vaga na qual ele estava recrutando, entendeu? E ele foi que me indicou, quando eu falei para ele o meu desejo de sair da infra, sair do BD, do DBA e ir para a área de visualização de dados, digamos assim, ele que me deu essa dica. Enfia as caras no Power BI. Começa a fazer cursinho para cima e para baixo, EDX, EDMI, etc. Bota no currículo, conhecimento. Não cursos acadêmicos, cursos de internet. Curso online na internet, né? Online. Porque quando eu vi com visto de trabalho e não tinha... Eu tinha me colocado uma meta de 6 meses para conseguir ainda um emprego na minha área, entendeu? Importante frisar, eu já tinha um pouco de francês. Quando eu era mais nova ainda, né? Quando eu estudei da 5ª ao meu 3º ano, em Brasília, quem estudava em colégio público tinha acesso à bolsa de estudos na Aliança Francesa. E minha mãe me colocou na Aliança Francesa e eu mal sabia por quê, e um dia eu descobri por quê, entendeu? Foi para aprender o francês para hoje estar aqui. Então, me ajudou muito, muito. Na cultura inglesa, de repente você estava em Toronto, isso quer dizer? Provavelmente. Mas foi por aí. E só para fazer um parênteses,
eu e meu marido, a gente deu uma cagada, desculpa o palavreado. A gente tinha acabado de comprar nosso apartamento no Brasil quando a American Airlines deu um bug nas passagens. Na época, as passagens ainda tinham que ser honradas, né? Não tinha muito esse negócio de devolver, enfim. E a gente comprou a passagem para vir para o Canadá sem grana, mas para o ano seguinte, quase um ano depois, para vir para o Canadá, São Paulo, Toronto. Ou seja, depois a gente teve que comprar Brasília, Toronto e para Toronto. Só que aí a gente comecei a pesquisar, putz, Toronto é muito caro, a gente vai passar 20 dias no Canadá fazendo o quê sem dinheiro? A gente acabou de comprar um apartamento, vai reformar. E aí foi que eu comecei a pesquisar, e foi aí que eu caí Quebec, Montreal. Ou pro francês, amor, vamos pra lá, porque pelo menos eu falo francês e a gente se vira um pouco, do que ir pra Toronto 20 dias sem falar nada. Meu inglês era muito inglês de ler, e hoje, se eu parar pra pensar o que eu leio hoje, o que eu lia na época, eu não lia nem nada também em inglês. A gente sempre tem essa facilidade, a gente se vira nos 30, né, no Brasil, com linguagem. Então, a gente veio de férias e foi aí que a gente aproveitou essas férias que a gente veio pra ver. É isso que a gente quer, entendeu? Então, a gente passou 20 dias aqui, foram 15 ou 18 dias em Montreal, fazendo voluntariado, exatamente para sentir uma vida mais de trabalhadora do que de turista. E aí foi que a gente voltou apaixonados e falamos, vamos vendemos um apartamento, vendemos carro, pegamos o visto, conseguimos o visto, meu marido veio estudando e eu vim trabalhando. Então, quando a gente chegou, eu não podia fazer nenhum tipo de estudo acadêmico, também não era ideia, não tinha o dinheiro para o estudo acadêmico, era dele, era meu marido que estava fazendo. E então, o que eu fiz? Durante o meu tempo, por um mês eu fiz inglês, intensivão, e depois que eu acabei o inglês eu tinha que me ocupar, então eu comecei a fazer cursos desses de internet sobre Power BI. Eu acho que foi na Udemy, se eu não me engano, que tem um meio que oficial da Microsoft, é um cara da Microsoft que dá. E aí eu comecei, instalei, que é gratuito, instalar o Power BI Desktop na máquina, né? E comecei a mexer, até uma hora que isso já era final de abril. Fui chamada para uma entrevista na qual eu passei mais as fases, né? Eu sempre ia, falava, meu francês não estava dos melhores, porque o francês daqui é um pouquinho diferente. Português de Portugal, português do Brasil, então tem suas dificuldades, né? O sotaque é muito diferente, então isso me impediu um pouco, entendeu? Mas um belo dia meu currículo caiu na mão certa, digamos, e aí eu passei por algumas fases, eu acho que foram 2 entrevistas e 2 provas. Então eu tive uma primeira entrevista, detalhe, quando você vem para cá você tem que fazer, se você quer trabalhar, por exemplo, eu era DBA, mas queria ir para a área de BI, não adiantava pegar meu currículo de DBA e aplicar para uma vaga de BI. Você tem que dar ênfase nos currículos com as palavras-chave para aquele posto. Então, na hora que você lê o posto, você vê isso, eu respondo. Então, essas respostas têm que estar dentro do currículo. Então, tinha uma versão DBA e uma versão BI Isso é uma dica muito importante. A gente está até procurando aí uma pessoa, se alguém conhecer, uma pessoa especialista em RH, em currículo, em LinkedIn, que é uma ferramenta muito importante para o pessoal de tecnologia. Porque eu também estava fazendo até um curso aí com os coach, né, de RH, e eles falavam justamente isso. Aqui as empresas, elas usam sistemas, né, tudo tecnologia, elas usam sistemas para buscar. Gente, deixa eu cortando, a Rosane colocou enviar o convite, eu enviei de novo e apareceu de novo que a Paty não está apta. Paty, cadê tu, mulher? Vamos lá, vou mandar aqui de novo, vamos ver se vai agora. Essa parte está enrolando a gente. Então, e aí eles estavam falando de sistemas de RH, né? Que eles têm, assim, eles vão por palavras-chave. Então é importante que você tenha no seu currículo bem focado. A Paty está aí, ó. Ela vai participar de qualquer jeito, porque ela está aí, né, Paty? E aí, eu te mandei o convite aí, Paty, vê se deu certo. Não consegue entrar. Vamos fazer assim, ó. Vamos tentando ainda até o fim, porque a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Vou ficar aqui, ó, te mandando o convite constantemente, até você conseguir. E se por acaso você não conseguir, amanhã continua sendo a mulherada aqui na Semana de Tecnologia e a gente convida de novo. E a gente faz um teste já. A gente já faz um teste antes, tá bom? Mas vamos continuar tentando, com certeza. Mas enquanto isso, vamos aproveitando a Marina aqui, batendo um papo com ela. Aproveitar que tem um pessoal também de
de dados aqui que está participando bastante. Ó, o Jeff colocou aqui, ó, @carreiras no exterior. Então eu vou convidar, vou ver com eles aí da gente fazer uma live, que eu estava falando justamente do programa de RH. Eles têm sistemas que caçam as palavras e aí vão selecionando os currículos. Então é É o importante. próprio LinkedIn, o LinkedIn tem essas ferramentas. Aqui no É, Canadá, eles usam, tem Indeed, Jobum, Monster. Muitos Glassdoor, desses sites são utilizados fortemente para recrutamento, né? Então, eles já têm ferramentas de busca muito mais avançada que só colocar um nome. Então, eles vão atrás. Tanto é que vira e mexe, me chega vagas aqui, ó, entrou. Alguém entrou? Opa, será que é Patrícia? Sou eu, gente. Vira, aê! A Desculpa. Patrícia, ela fez de propósito. Ela queria que todo mundo ficasse esperando por ela. Tava o pessoal aqui na torcida. Cadê Patrícia? Cadê Patrícia? Não, mas você sabe que eu acho que o problema foi com o meu celular, na verdade. Eu tive que trocar de celular com meu esposo. Alguma coisa no meu celular. Deve ter sido que eu tava aqui te convidando e falava, Patrícia não pode entrar, Patrícia não. Falei, poxa, a gente convidou a Patrícia com o maior carinho e ela não pode entrar. Então, a gente, só para você se localizar, apesar de você estar assistindo, você estava aí preocupada com o celular. Do seu ladinho, não sei se está em cima, é a Marina. Marina é LPI. E vocês se conhecem, não, né? Não, assim, eu só vejo os nomes das pessoas rodando nas páginas de Facebook, mas não. Pessoalmente não. Um pouco da comunidade brasileira pelos nomes, mas a comunidade está crescendo muito. Eu estou quase saindo todo dia, estou escutando um português brasileiro. Sempre. Hoje mesmo estava na Dolorama, né? Depois a gente explica o que é Dolorama aqui, é o paraíso do dólar. E eu escutei português, e quando você olha a pessoa assim, você fala, nunca que eu imaginaria que essa pessoa fosse brasileira. Então, a Marina, ela é também da tecnologia, como você. Ela é analista BI. E, por coincidência, quando a gente estava montando assim, a equipe, né, de palestrantes, a Marina falou que conhecia a Priscila, que é a que vai palestrar amanhã. E ela conheceu a Priscila no momento de maternidade. E a Rosana falou que você tem gêmeos, é isso? Pois é. A pequenininha dela deve ter algum canto da casa, já aparece. Fique quieta. Pode nem falar alto. Não. Muito bem. A gente estava falando, você pode complementar, a Marina estava falando sobre quando ela veio, né, do Brasil, ela tinha muita experiência em dados. E aqui ela já estava assim dando uma paquerada na área de BI, que ela está contando que o recrutador deu essa ideia da vaga, depois ela acabou fazendo alguns cursinhos e aí ela preparou 2 currículos. Um currículo mais focado na experiência sênior dela em database e o outro currículo em BI. E a gente estava falando, né, de busca, de LinkedIn. Você também chegou a fazer isso? Porque eu vi que você também tem você tem muita ferramenta ali de programação, né? Então, é porque minha área, como é focada em programação, né? Assim, quem é programador sabe que, tipo, pelo menos no Brasil, não sei se isso vale para todos, mas a experiência que a gente tem é que lá a gente costuma aprender a linguagem de programação que a demanda da empresa te apresenta. Então, assim, você é acostumado no Brasil. Se a empresa disser, você tem que aprender Java para fazer tal coisa, você tem que se virar e aprender Java. É assim no Brasil, pelo menos em Salvador era assim. Então, com isso, meu currículo meio que acabou um pouco inflado. Isso, aparentemente, seria uma coisa maravilhosa. Só que uma coisa que eu percebi, e isso me impactou assim que eu cheguei aqui, é que eles são extremamente especialistas naquilo que eles querem. Então, por exemplo, eu sou apaixonada por C#, eu sou uma full stack developer sênior, em C# e linguagens também, né, framework do JavaScript. Claro que se eu gosto mais dessa linguagem, eu precisei adaptar o meu currículo, enxugar meu currículo para me ajustar para aquelas vagas que me interessavam. Porque se você olhar meu currículo anteriormente, depois que eu adaptei, é muito inflado e às vezes com informação... Então, para os recrutadores não era interessante, tipo, na mente deles. Mas por que tantas tecnologias? Eu quero um full stack developer nas tecnologias Microsoft. Então, o que foi que eu fiz? Saí excluindo tudo que não me interessava, porque não era do meu perfil. Eu queria trabalhar como full stack developer nas tecnologias Microsoft.
E realmente funcionou, eu achei que direcionou mais e os recrutadores me procuram mais para esses tipos de vaga. Isso eles são bem especialistas aqui. E eu Verdade. que tanto a Marina, né, quando eu olho o LinkedIn de vocês, que eu fiquei procurando para a gente fazer o textinho, eu percebi que tanto a Marina como você, vocês colocam sempre aquele subtítulo, né, depois do nome, que nem o da Patrícia tá Full Stack Developer e o da Marina tá analista BI e analista de dados, né, Mark? Foi isso que Ah, eu você... coloquei tudo, Power BI, BI Analyst, Não, dashboard, tudo são palavras-chave, que vão Sim. ajudar o mas buscador do aí, LinkedIn. é, Inclusive porque ajuda os recrutadores quando eles estão procurando o currículo. Então, se você não coloca isso, eles perdem muito tempo procurando por informações dentro do seu currículo. Então, se você já diz logo lá no topo, olha, eu sou isso, então, bom, eu estou procurando isso, vou olhar. Aí depois que ele vê o seu subtítulo, bom, parece alguém que eu poderia chamar. Agora eu vou ver se vale a pena chamar. É mais ou menos. Isso eu já escutei de um recrutador. é É interessante. verdade. Bem que a área de tecnologia, de TI, também está muito boa no Brasil e também tem os headhunters no Brasil. Mas eu, quando cheguei aqui, a gente estava acostumado no Brasil, não sei vocês que já eram da tecnologia, a buscar vaga e não ser buscado pela vaga. Pois Né? então, Aqui você é disputada, aqui aqui, você é linda. aqui até brinco às vezes assim, gente, os recrutadores estão saindo no tapa Então, pelos profissionais. Tem dia, olha, juro pra você, não tem uma única semana, que eu não receba pelo menos 5 mensagens diferentes de recrutadores diferentes. 5, no mínimo, por semana. Não, é incrível. Sabe que quando eu, no começo, o meu marido também, né, ele falou ontem, inclusive, ele é database, ele recebeu a Headhunter, né, atrás dele, que tinha uma vaga assim, assim, e ele falando, não posso fazer a entrevista, porque eu estou trabalhando e tal. E aí a Headhunter, ele falou, eu trabalho até às 5 ou 6, eu não lembro, né, ainda era a época presencial. E a Red Hunter começou a insistir e ela falou, não, eu te encontro depois do trabalho no café. Aí eu falei, "Ei, que coisa é essa? A RH vai Acontece. com meu marido depois do almoço num café. Eu falei, isso aí é emprego ou é Tinder? É LinkedIn. Eu tenho até uma coisa engraçada sobre isso, que teve um headhunter que ele ficava assim atrás de mim, que chegou ao ponto de, por exemplo, quando eu mudei para uma certa empresa, ele me procurando mais uma vez, insistindo, ele começou a falar mal da empresa para onde eu estava indo. E falou horrores. Eu assim, meu Deus, eu entendo que você queira que eu faça entrevista, mas ele falou muito mal. Aí surgiu. Eu Isso não é pensei, legal. acaba queimando o nome da empresa, né? Porque às vezes a empresa não tem nada a ver com isso, mas o Tem nada a ver recrutador com tendo isso. essas ações do tipo, você precisa queimar o filme de outra empresa para contratar, tudo bem. Obrigada pela parte que me toca, mas Obrigada, mas feio. É feio. O que eu vou fazer numa empresa dessa, entendeu? dessa, né? E às Pois vezes a é, empresa claro. nem sabe que o cara faz umas loucuras dessas, porque às vezes Não, até mas imagina, gente. recrutador terceirizado, quarteirizado, que tem muito aqui também, né? Gente, eu não sabia se ria ou se eu dava ouvido a ele, porque isso foi logo no começo. Eu falei assim, não, né? Claro que eu tinha referência de outras pessoas, mas a pessoa se prestar o papel de me ligar para falar mal da empresa que eu tinha escolhido, porque ele queria que eu fosse para a vaga dele. É incrível. Assim, é uma coisa de TI, né? Mesmo no Canadá, porque o Canadá ele tem uma demanda de trabalho muito grande, né? A gente sabe que tem trabalhos aí em todas as áreas, mas TI é uma coisa surreal. TI está fora da curva É um ponto totalmente. fora da curva. Os recrutadores estão saindo no tapa por um Literalmente. bom profissional. Então, você imagina, né? A Rosane está perguntando aí, ó, como foi. A Marina estava falando, né? Toda a trajetória que ela veio num bug de avião, conseguiu. Ah, e detalhe, a Marina, ela, além de vocês terem a similaridade aí da maternidade, o esposo dela é C Sharp, né, Marina? E o meu esposo também. Pois é, mas aí que tá, você vê, o Ju começou como C Sharp, era no Brasil, veio pra cá como estudante, pra gente conseguir vir pra cá. Patrícia, não tenho nem certeza, depois a gente vai conversar nos bastidores, mas eu acho que foi você que emprestou o seu currículo pro meu marido ver e ajudar no dele. Ah, é? Eu acho. Posso estar errada, mas eu lembro que era um currículo extenso, com certificações, o desenhozinho. Era E meu você emprestou por causa das palavras-chave. Depois eu vou procurar Isso, nas conversas do Message, tá? era meu. Não é? Olha aí, ó.
E hoje meu marido tá com BI. Meu marido caiu pro lado de BI também. Mas como a Berta disse ontem, ele é tímido e ele tá cuidando da filha. Porque senão ele não ia conseguir estar aqui. Então... Eu Eu entendo. comentei ontem da transição de carreira, né? Porque o que a gente estava falando é o seguinte, que nem algumas pessoas estavam perguntando, eu tenho tal experiência, mas eu gostaria de mudar de área aí no Canadá. Então a gente fala, vem com a sua experiência, tenta uma job offer, tenta integrar no mercado a experiência canadense, e aqui dentro você tem mais espaço, né? Quando os recrutadores estiver brigando por vocês, falam, eu vou, mas eu quero uma vaga assim. Então, Exatamente. Uma dicasinha que eu vou dar é só, eu não sei se aconteceu com você, Patrícia, mas uma coisa que existe aqui é inevitável, existe até programa para evitar esse tipo de coisa, mas quando você vem de fora, uma coisa que a gente não tem é a bendita experiência canadense. Então, entre você com conhecimento e alguém com um pouquinho menos, mas que ou é daqui ou que já trabalha aqui, essa pessoa vai ganhar. Então, assim, eu saía de certas entrevistas com um sorriso das pessoas assim, olha, tá vendo? Eu, amor, consegui. Não conseguia. Um pouco Olha, por causa da língua, eu nunca vamos saber, entendeu? Ou por causa da língua. Oi? Mas eu não sei se no caso específico de programação, aí já não sei porque eu não sou da área de BI, mas eu acho que como programador é mais difícil de se achar, talvez, eu não sei. Eu não sinto tanto isso, por exemplo, porque eu vejo, eu digo isso, né, ao longo do tempo que eu estou aqui, eu tenho visto, às vezes, pessoas com conhecimento bastante raso, e quando eu falo raso, é raso mesmo, o que a gente chamaria no Brasil de um júnior. Assim, em posições, às vezes, que eu fico assim, como assim? Como esta pessoa chegou nessa posição? É manque de Porque personnel. é porque a demanda é muito grande, assim, o desespero de se colocar profissionais nessas vagas é muito grande. É claro que, tipo assim, à medida que vem chegando mais imigrantes, o cenário pode até mudar, mas a demanda ainda é muito grande. Então, assim, eu não sinto tanto isso na área de programação, pela demanda excessiva, entendeu, de vagas. Então, eu acho que é um pouco diferente. Isso, assim, eu vou dizer na área de dados, porque tanto eu mandava currículo para DBA quanto para BI, mas o que eu notei assim que eu mudei meu LinkedIn, que eu tive meu primeiro emprego registrado no LinkedIn, Canadá, Montreal, aí Muda os tudo. recrutadores começaram a falar comigo. Então, assim, precisou disso. Eu senti que, para mim, eu precisei essa afirmação de que... Para testar outros que você tem, para né? entrar, entendeu? Para falar, não, beleza, se alguém contratou, então é porque não deve ser ladra, não deve ser, tô brincando, Não. mas deve ter passado em todos os mínimos requisitos. Mas existe um programa governamental que é exatamente isso. Hoje foi estendido para os vistos abertos, antigamente era só para os vistos fechados, na qual o governo ele paga parte do salário do empregado. Sim. Eu acho que nos 6 primeiros meses, exatamente para incentivar as empresas a contratar o primeiro emprego. Tem que ser só o primeiro emprego. Depois disso, você não consegue mais, não. Depois de não. Exato. Eu tenho aqui não sei se vocês estão vendo aí os comentários, o Eu tô Andrew. vendo. O Andrew, ele é Full Stack Web Developer, ele chegou em Montreal tem 4 meses, mas ele ainda não teve essa sorte de vocês serem disputada, né? E ele está perguntando se vocês têm alguma dica para dar para ele. O Andrew, escreve aí pra gente, você é Full Stack há quanto tempo de experiência que você tem? Porque você está 4 meses em Montreal, mas quanto tempo você tem na área? Ou você acabou de estudar? Escreve aí. Uma coisa, até para responder a Rosânia, ela tinha feito uma pergunta, a gente acabou passando, desculpa, Rosa. Foi passando. Desculpa, porque a pergunta passou e tal, só para responder ela. No meu, eu não sei, desculpa que eu nem escutei o começo do vídeo, mas no meu caso, quando eu cheguei aqui, eu já tinha pelo menos uns 15 anos de experiência nessa área, como full stack. Então, eu cheguei aqui, eu já tinha o inglês fluente, meu francês já era bastante avançado, eu tinha tudo quanto era certificação Microsoft que o mercado pedia. Então, eu meio que estava no cenário propício. Toda a experiência que eles queriam, nas tecnologias que eles queriam, com os idiomas que eles queriam. Eu literalmente, eu cheguei... O pessoal chegando, você já chegou pronta para o mercado. Então, eu literalmente levei 15 dias para arranjar o primeiro emprego. 15 dias. Eu nunca tinha pisado no Canadá antes na minha vida. Nunca. Então, por isso que quando alguém me pergunta quanto tempo você acha para conseguir a primeira experiência, eu digo, olha, gente, não existe fórmula mágica. Eu conheci programadores muito bons, com um perfil similar ao meu, que levaram 4, 5 meses. Eu levei 15 dias. Então, por isso que eu digo, não existe fórmula, não existe receita.
triste. Não sei se é porque eu dei sorte ou não. Você falou um ponto importante, né? Às vezes, que nem nós trabalhamos com college, mas como a gente falou, aqui tem patrocínio da Overhop, que é para falar a verdade, se precisar, pode tomar uma cervejinha aqui para falar toda a verdade, com exceção dos filtros. O resto é tudo verdade. O que a gente fala sempre é que aqui mais valor do que o curso acadêmico, do que o curso no college, no que o curso, que é o que a gente vende, por sinal, é a língua, o idioma e também as certificações. Então, de repente, vale mais a certificação, não? Você fez uma cara diferente. Conte. Ela pode até me contestar, tá? Veja que a visão que eu estou dando é sempre como programador nesse perfil que eu estou falando. As certificações são boas, são bem vistas, é claro. Nunca é demais você ter certificação na área de TI de modo geral, em especial pessoal de redes. Mas, assim, aqui o que eles realmente vão contar é quantos anos você tem de experiência nesta e nesta tecnologia. Exato. Se você disser, eu tenho, no mínimo, mais de 5 anos, eles já vão te olhar com outros olhos. E se você disser que você é bilíngue, mesmo que não seja aquele fluente bilíngue, mas funcionalmente falando bilíngue, você já está praticamente 80% empregado. Verdade. Essa é a verdade. Essa é a realidade, assim, do que eu tenho visto como programador. Você não precisa ser que nem o Andrew, ele colocou aqui pra gente que ele tem 2 anos de experiência. Então, ele ainda vai ter um pouquinho mais de dificuldade aí, vai conseguir, lógico que 2 anos de experiência não vai se jogar fora. De repente, melhorar os idiomas, né, para ficar mais afiado para as entrevistas. Ó, a Fernanda está colocando aqui, ó, é possível exercer a função de Product Owner ou analista de requisitos no Canadá com o francês em nível intermediário? Product Owner tem diálogo pra caramba, hein? Porque tudo isso eu já vi, assim, sabe? Depende do inglês também, né? Depende se ela tem um inglês bom, um francês intermediário, mas o inglês... Mas dependendo do cliente, clientes francófonos, o inglês é zero, é nada. Eu ia dizer isso agora, depende da empresa, depende do cliente. Porque, vamos supor, tem empresas aqui que são essencialmente francófonas, então eles não se importam que você não fale esse inglês todo. Então, são aquelas empresas realmente quebecas mesmo. Então, tanto faz para eles se você tem esse inglês todo ou não. Eu sei algumas empresas que são assim. Agora, por exemplo, o que ela está perguntando é especificamente como analista de requisito, que é um profissional que normalmente ele conversa com o cliente. E documenta. Ele é aquele intermediário. Eu estou entre o cliente e estou entre os desenvolvedores. Eu converso com todo mundo. Então, se eu converso com todo mundo, eu deveria, no mínimo, estar minimamente equipado para me comunicar com ambas as partes. Porque você pode ter clientes que são dos Estados Unidos, pode. Ou simplesmente clientes do Quebec, pode. Então, por isso que, normalmente, para quem tem essas funções como Project Manager, né, analista de requisitos, esse tipo de profissional deles é demandado uma comunicação um pouco mais afiada. Para nós, os escravos programadores, nos resta o código. Sabe que eu tô entre as duas, no sentido assim, eu coloquei para mim alguns anos atrás que eu quero trabalhar remoto. Agora com a empresa estou conseguindo. Mas falei, não, meu plano de carreira é trabalhar remoto e eu acho que a área de TI é uma área que vai conseguir, né, dar trancos e barrancos aí, tá voltando um pouco. Só mas para você ter uma noção. Pode falar, Patrícia. Para você ter uma noção, muitas empresas, incluindo a minha, por exemplo, onde eu trabalho, elas viram benefícios em manter o pessoal, às vezes, em casa. Porque você, às vezes, desaluga um espaço, você deixou de gastar energia, deixou de gastar internet do escritório. E você tem toda a sua ferramenta em casa. Então, eu comecei, sabe que a gente depois vai conversar também, a Patrícia, a gente está conhecendo, eu estou conhecendo a Patrícia agora, a Marina acho que já conhecia o currículo da Patrícia, agora está conhecendo a Patrícia. E aí eu estava vendo essa possibilidade de estudar TI. E eu assisti uma série que até recomendo aí pro pessoal de tecnologia que está assistindo na Netflix, não sei se ainda está lá, chama Startup. E é uma programadora. A mulher, né, a principal da série, é uma programadora e ela fica, sabe, aquela nerdzona, pá. E eu falei, gente, que mulher linda, né? Eu falei, mulher programadora, inteligente, faz acontecer. Aí eu falei, vou começar com a programação. Fui dar uma olhada, meu Deus do céu, o que é isso, Patrícia? Aí eu peguei e comecei a ler mais sobre as áreas de TI. Eu falei, quer saber? Eu me identifico mais com dados, me identifico mais com Mas cuidado! Negócios, Não, mas mais para negócios, análise dos dados, não tem desenvolvimento.
Uhum. Só que E você aí, vê hoje, mesmo um analista de dados, mesmo um analista, se a gente chamar um analista BI ou analista de dados, um analista inteligência da fé, hoje, se você for ver uma vaga dessa, eles pedem no mínimo conhecimento de alguma ferramenta de visualização. Eu vou e de falar de Power BI. Verdade. linguagem R, Python, eles estão Então, pedindo por isso, no porque você como analista de dados, com certeza é para fazer a parte de inteligência, para você extrair essa inteligência dos dados. Que seja Power BI, que esse eu posso falar, ou Tableau não vai ser diferente, Click eu acho que não vai ser diferente. Você tem as linguagens próprias deles. É diferente, eu não vou chegar nem perto do que é um C Sharp. É estruturas diferentes de linguagem. Mas você tem que ter lógica, você tem que ter, lembrar de funções, lembrar de sintaxe, lembrar de do sintaxe select mesmo. que você anotou lá atrás, no Por exemplo, Power caderninho. BI, você tem DAX, que é uma Saber. linguagem, você tem M, que é outra linguagem, isso só para o Power BI. Você ainda pode programar Python e R para utilizar dentro do Power BI, para você chamar, ao invés de utilizar a estrutura Power BI, você usar Python e R, que também é outra estrutura, diferente de C Sharp, por exemplo, entendeu? Me corrige, Patrícia, mas eu vejo isso, o pouco que eu vi de Python, assim, é bem diferente do que eu vi que meu marido programava, entendeu? É. É uma coisa Vai, mais é muito enxuta, procedural, é uma né? linguagem, Bem é muito processual, enxuto, extremamente enxuta. É verdade. entendeu? Então, É verdade. assim, a gente não pode pensar que vai para BI e mesmo, não, eu só vou analisar o dado, eu vou ver já um relatório. Alguém vai ter que desenvolver o relatório para você, mas vai chegar uma hora que a empresa vai falar assim, é caro eu pagar alguém para desenvolver para você que eu já pago um salário. Então, você vai desenvolver o seu. Você vai desenvolver o seu? Corre e vai atrás para poder fazer. Entendeu? E você vai Aí, ter que se virar. ainda, se vira. Uma boa pergunta. O pessoal tá gostando, aí tô vendo o pessoal elogiando. Uma pergunta. Aqui, lá no Brasil, a gente sabe que o profissional. A gente estava outro dia conversando, um colega do meu esposo é do México, e a gente achou as similaridades, né, do profissional de TI do México e do Brasil, e a gente concluiu que a similaridade é a escravidão. É a exploração. Porque Faz parte. no Brasil e no México também, é igual a Marina falou, eles jogam o problema e você corra e traga a solução e trabalhe horas extras. Aqui no Canadá, vocês sentiram diferença ou também rola esse negócio do você não é programadora, você não é analista BI, se vira? Como que vocês acham? Olha, eu acho que aqui, como o trabalho é muito especializado, então vamos supor, se acontece um problema, então vamos supor, digamos que houve um problema na aplicação que é um problema de código. Se o problema é seu, veste a roupa de sapo e resolve. Mas se não é Pagamos isso. Mas vamos supor que, digamos que a regra de negócio foi mal elaborada, os requisitos não foram bem traçados, e aí, por consequência, a implementação do código foi errada. Mas o problema começou aonde? Lá em cima. Então, quem é que vai resolver? Quem estava escrevendo errado, entendeu? Então, eu não vejo muito essa delegação de problemas aqui. Cada um resolve no seu escopo. Não é como o Brasil, que é muito generalista, do tipo, olha, se você puder, você programa, você também faz o banco de dados, você serve o café, inclusive. No Brasil tem muito esse perfil, entendeu? Mas aqui eu vejo algo extremamente especializado. Eu Isso é vejo, verdade. muito Também especializado. respeitam o teu espaço, né? Você tem, eu acho que aqui você tem, não, a liberdade de falar isso não é minha área e tá tudo bem, porque no Brasil você tem medo, né, muitas vezes de falar É. isso, meu emprego. Mas aqui você pode falar, obviamente, com educação, sem ser É. grosseiro. Eu nem preciso mencionar isso, porque vou assumir que está implícito. Mas você sendo educado, olha, isso aqui acho que não é da minha competência, por favor, vamos delegar. Ninguém recrimina por isso. Ninguém vai te recriminar. É tranquilo você falar que não tem conhecimento, entendeu? A mesma Normal. coisa que a Patrícia falou se aplica para a área que eu já trabalhei também. Era uma equipe BI, no meu último empregador, era uma equipe BI onde eu era da parte de visualização, da parte de report. Então, era Power BI. Se o dado que chegava no meu Power BI estava errado, não era eu que tinha que ir lá no BI, lá no banco, lá na extração e alterar, não. Resolver. É, Vai lá e conversa. Aí também é uma questão de, não é só o chefe, são com as pessoas que você trabalha. E isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Se verdade. o outro lado vai estar tão de boa para assumir o erro e consertar o erro, ou empurrar o erro, ou chegar a um ponto que você vai ter que se virar.
e arrumar lá no Power BI. Então o erro vai entrar, o dado vai entrar errado, eu vou ter que fazer qualquer coisa aqui para mostrar certo. Porque lá atrás vai custar caro, não tem tempo, não foi feito, porque antes dele quem fez o requisito foi errado. Então assim, isso acontece em qualquer lugar. Nós estamos falando de pessoas e não só do país em si. Ainda mais aqui, que a gente tem pessoas do mundo inteiro. Então equipes de pessoas que vêm de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é bagagem e personalidade, entendeu? E aproveitando essa deixa, falando de pessoas, vamos falar de mulheres. Bom, as duas começaram bebezinhas, né? Com que 3 aninhos de idade, vocês já estavam trabalhando em TI para somar toda essa experiência. Olha, no meu caso, se eu te contar a minha história, é do tipo assim, história daquelas assim, mirabolantes, que não acontece com as pessoas de modo geral. Eu sou o ponto fora da curva, você pode considerar assim. Eu não sei no caso dela, mas no meu caso, acredite, eu sou formada em comunicação social no Brasil. Resumindo, publicidade. Tem um amigo que é de relações internacionais e trabalha com cloud na Irlanda. Então... Só que no meu caso, meu caminho foi do tipo assim, me formei em publicidade já sabendo que eu odiava aquilo tudo. Porque eu gosto de trabalhar com código, eu amo computadores e eu detestava trabalhar com gente. Então eu percebi, mas por que raios eu me formei nisso? Mas o problema é que quando eu percebi, eu já estava no final da faculdade e não ia largar no final. Terminei a faculdade, fiz o mestrado, especialização, doutorado, fiz tudo. Mas a questão é, quando eu percebi o erro do bacharelado, corrigi com mestrado, doutorado, especialização, 1 milhão de certificações para compensar. Sabe que a gente tem, acho que, uma idade parecida aí, né? Tô dando seus 21, 22 anos aí. Né? Com certeza. Com certeza. 22 aninhos aí que a gente tem, tudo parecido. E agora eu vou me dedurar, porque quando eu estava na 8ª série, né? Naquela época a gente fazia vestibulinho, fazia vestibulinho, e todo mundo falava o quê? TI, nem falavam TI, né? Não. Informática. Era o momento, era a carreira do futuro, e eu acreditei, eu ficava lendo, né, aquelas revistinhas, Capricho, fazia os testes, não, eu sou da área de lógica, vou fazer informática, fiz curso de DOS, fiz curso de database, fiz curso de Clipper. E aí eu comecei a fazer o meu colégio em processamento de dados. E aí eu comecei a fazer, eu falei, não quero fazer, porque eu ainda, como a Marina falou, eu visualizava a máquina, o hardware, não visualizava o software. Apesar de já fazer programação, mas a gente ainda não tinha ideia, era DOS, Nossa. né? Um pouquinho do Windows, aí depois veio aquela internet de escada, e todo esse momento eu ainda não enxergava a tecnologia. Eu passei a enxergar a tecnologia de um tempo para cá, vamos botar aí uns 10 anos que eu comecei a enxergar a profissão de tecnologia realmente como a profissão do futuro, que é o que estamos vivendo hoje, né? O profissional de TI está extremamente valorizado. A Marina seguiu no hardware e continuou, se deu bem. E eu falei assim, agora eu vou ter que voltar tudo, né? Vou voltar aquele cursinho de processamento de dados, ver se a matrícula está trancada ainda. PD, era o Pato Donald, PD. E vocês, então, vocês começaram numa fase que, por exemplo, eu fiz engenharia também. O meu curso tinha... por coincidência, Patrícia, eu vi lá seu Instagram, nós fomos professoras na Unijorge. Sim, fui professora lá por uns 4 anos. Eu entrei, não foi na sua vaga porque eu entrei em engenharia, mas eu vi que você saiu em julho de 14 e eu entrei. E aí eu senti uma diferença na engenharia, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês sobre TI. Quando eu fiz engenharia, eram pouquíssimas mulheres. Minhas colegas eram pouquíssimas. Olha que eu fiz química. Eram pouquíssimas. Quando eu fui dar aula na engenharia, graças a Deus eu tinha muitas alunas. Então, mais ainda o mercado da empregabilidade ainda é muito preconceituoso. Em TI, vocês que viveram épocas diferentes dentro de TI, como que vocês consideram isso? Olha, eu vou lhe dar 2 perspectivas. Uma como profissional que está no mercado técnico, outra como professora do que eu vi que acontecia durante 4 anos que eu fui professora de uma universidade. No mercado de trabalho, incrivelmente hoje, eu tenho visto uma tendência as mulheres se interessarem mais por TI, o que me deixa profundamente feliz. Entendeu? Por exemplo, na empresa passada, eu tinha 2 colegas, 2 na minha equipe, e isso não acontece, não é comum.
porque é praticamente um mercado onde é 85% de homem e todo o resto de mulheres. Mesmo Entendeu? aqui. Mesmo aqui. E particularmente na área de programação, praticamente é inexistente. É um público inexistente, praticamente. Mas é por isso que quando eu vejo, eu fico extremamente feliz, porque é um mercado bom. É interessante, meu povo, é interessante. Se interessa que é bom. Mas assim, Marina, Ó, via mais mulher ou também é igual programação? eu acho que eu vou falar num geral, ainda é um pouco mais homem. Mas, por exemplo, nessa empresa que eu trabalhei, a presidente da empresa era uma mulher. Uma das vice-presidentes, mulher. Legal. O meu chefe é mulher. Era porque ela, né, antes de eu sair, ela pegou uma direção. Eu tinha mais uma pessoa na área de modelagem de dados. Eu via muita mulher andando ali na área de TI dessa empresa. Eu não sei, e exatamente a empresa tinha, eu não vou te afirmar 100% que tinha programas ou vantagens em recrutar mulher, mas por ter uma presidência feminina e dali para baixo muitos cargos e cargos altos, e mesmo que não fossem altos, que fossem ali a gente ali, tinha muita mulher. Se eu for ver lá atrás, quando eu trabalhei, por exemplo, na ANA, quando eles me ligaram para falar da vaga, eu tive que falar baixinho. E eu falar baixinho, minha voz é grossa. E eu falar baixinho, ficou mais grossa ainda. Pois eles apostaram, falaram, no dia da entrevista, vamos ver a cara desse sapatão que vai vir para cá. Eu era a única, fui contratada, fui de vestido, toda bonitinha, menininha. Fui contratada, a gente morreu de rir dessa história, entendeu? Porque ele falou assim, Marina, mas você tava com uma voz grossa. Eu falei, porque eu tinha que falar baixo, eu tava no meu outro emprego atendendo vocês, né? Mas eu era a única mulher no meio de 11 homens. Todos os meninos da infra e eu, a única DBA lá. E respeito como profissional. Pois é, aí que esse é um tá. O ponto à respeito parte. como profissional eu sempre tive, só que eu tinha que me impor muitas vezes o respeito como pessoa. Porque ali você tá no meio de homens que, por serem homens, falam um monte de besteira. Chega uma vendedora de uma empresa lá, Microsoft, seja o que for, que eles botam mulher para fazer isso, pelo menos no Brasil. Aqui eu não tenho muito contato com isso, né? Nunca trabalhei nessa área. Chegavam eles, os meninos pareciam uns bichos. Eu que ficava controlando, conheço sua esposa, você sossega. Eu era a mãe deles, eu era a conselheira deles. Então Uma eu cultura reverti isso. A minha machista. postura foi reverter esse fato de ser a única mulher no meio dos homens para ser a única mulher no meio deles, mas que me respeitem. Não que, é óbvio que já passou uma coisa ou outra comigo, de muito mau gosto, mas... Além de você ter que ser boa profissional, você ainda tem que ficar aguentando, se controlando para Tinha, não. Eu ia dizer isso tinha. agora. Porque, assim, eu não sei como é na área, né, de BI, mas eu posso falar que com programação, particularmente, além de todas as gracinhas inconvenientes que nós mulheres temos que aguentar nesse mundo, Mas infelizmente, no Canadá também? Não, eu não aqui no estou, Canadá menos. eu não estou tocando nesse aspecto que nós sabemos que nós passamos. Mas, além disso, no nosso caso, a gente tem que, parece que a gente tem que provar 2 vezes mais que nós somos boas. Então, vamos dizer, eu tenho 18 anos de experiência. Se tiver um outro cara que às vezes tem menos experiência que eu, é como se eu tivesse de fazer mais esforço para ser melhor do que ele, para poder ser visível. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu apresento uma solução de um código, aí tenho que escutar de um colega, mas não está me convencendo muito. Como assim? Isso está funcionando? Como assim não estou te convencendo? Eu tenho que te Onde convencer. eu coloco meus 18 anos de experiência? Assim, eu fiz 18 anos de experiência, mas esse é o tipo de coisa que, infelizmente, às vezes a gente escuta. Sendo mulher é terrível, porque é como eu tenho que me provar o tempo todo. É por isso que eu estou estudando o tempo todo. Para estar sempre um passo à frente. Mas, ó, Ó, as mulheres. eu vivi uma Opa, coisa parecida lá quando eu trabalhei na loja de montagem e configuração. Talvez eu tenha sido sortuda. Além das brincadeiras à parte, igual a Patrícia comentou, eu nunca me senti na obrigação de, por ser mulher, ter que provar mais. Nem no Brasil, nem aqui. Mas, por exemplo, quando talvez pode ser muito da área. Quando eu trabalhei na área de montagem e configuração, quando se montavam computadores, essas coisas para vender, etc., na loja, uma vez ligou uma pessoa, por eu atender, tido como que é secretária. Quero falar com o técnico. Sim, pois não.
Eu quero falar com o técnico. Sim, pois não. Eu Pois sou a não. técnica. Ah, você é a técnica? Então vamos ver se você pode me ajudar. E aí eu Ah, tirei a dúvida do cara e virou meu cliente. Então toda vez que ele é na loja, eu quero falar com a Marina. Então, assim, às vezes essas coisas vêm para nos deixar para baixo ou para... Gente, se impõe. Ou não precisa nem crescer, não. Só se impõe. Olha, Você é tão boa quanto, ou melhor. Você não tem que ser menor porque você é mulher. Esquece isso. Não entra não entra no sofrimento, vou falar vitimismo, mas não vou entrar no mimimi, mas não se entre nisso. Use isso para falar assim, não, eu sou a técnica. Ah, vamos ver se vai me ajudar? Vou te ajudar. Porque antes de eu ser mulher, eu tenho conhecimento, eu sei. Qual a a diferença? Bianca, que é nossa palestrante amanhã, às 18 horas. A Bianca é diretora de TI, né? Também tem um cargo de chefia, e ela está justamente complementando o que vocês estão falando. Ela falou, todas nós passamos pelos mesmos desafios sendo mulher, em um mundo corporativo masculino. Exatamente. E acho que é Patrícia, não, a Bruna, perdão, a Bruna Patatini, que é amiga da Patrícia lá da comunicação, ela mencionou aqui. Ela está falando assédio no mundo profissional, muito complicado. deixa eu só te dar um exemplo, até para pegar esse gancho. Lembra que eu comentei que eu fui professora? Eu lembro de ter tido turmas de 40 alunos, onde eu só tinha 2 alunas no máximo. E essas poucas que eu tinha, eu vi muitas delas saindo dos cursos. E eu, claro que eu queria saber o que estava acontecendo. A pessoa chegou até ali, chegou no mais difícil, passou nas disciplinas e de repente desistia. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi situações de, professora, não me sinto estimulada, mas porque escutei gracinha, mas é uma piadinha, mas, assim, não me falou para eu resolver o assunto. Quer dizer, os colegas, né, os homens lá, em vez de ajudar, jogava para baixo. Eu ficava assim, triste, né? Porque a Não, pessoa diz que você não acha apoio, gente. e Não. aqui, por coincidência, eu também não sei se é uma coisa no instinto de mulher, eu sou professora, Marina ama ser professora, ela não tá, porque agora está ganhando rios de dinheiro como TI, mas eu, Oh, quando eu estou dando aula, eu Eu amo ser apontei professora. para fazer algumas palestras técnicas lá com a nossa turma, e você viu, né? O aluno adorou, fala que é a melhor aula, fica até meio chateada, mas faz parte. E a Marina também tem essa coisa de ensinar, e você também foi professora, a Bianca, que vai se apresentar amanhã, também gosta muito de estar ensinando, sempre ajudando as mulheres, e isso é interessante, porque eu acho que essa coisa de você querer ensinar é de querer fazer uma diferença, e fazer diferença quando a gente vê que a mulher... Eu tive várias, na engenharia, imagina, engenharia civil, essas áreas que são totalmente masculinas, mulheres que às vezes acabavam cedendo ao que os homens queriam que ela fizesse no mercado de trabalho, entendeu? Ou seja, para ser empregada, para fazer um estágio. E elas, eu falei, você não precisa disso, você é boa, você tem um projeto bom, Consegue. vai para um lugar que te valorize como profissional e não que fique, né, te chantageando, te fazendo isso. Então, isso é um problema muito sério realmente da mulher. E dá a impressão, como a Marina falou, que a gente fica, né, nesse papo, é o papo da moda, é o mimimi. Mas é o que a gente sente, gente, é a realidade. Isso é nosso dia a Lógico dia. que mulheres vitoriosas, mulheres, mas ainda não é a maioria. Né? Hoje a gente está aqui com 2 mulheres que estão no mercado de TI, que ganharam sua posição dentro do mercado de TI. Tem muitas outras aí que estão assistindo a gente que também têm a sua posição e hoje já não depende, como a Marina falou, foram para frente, encararam, mas ainda é minoria. E é isso que nos incomoda, é ver os alunos, as nossas alunas, é ver o pessoal que ainda não se colocou no mercado, porque vai deixando. Entrou um outro, o Mariano Falangó, não sei como que pronuncia, ele vai falar com a gente na quinta-feira. Tá cheio de palestrante aqui. Mariano que é de rede. Quer dizer, eu coloquei errado lá, depois eu preciso até corrigir, mas o Mariano trabalha em Troa Rivière e vai estar aqui com a gente na quinta-feira. Vamos lá, tem aqui o Leandro. Por favor, eu tenho uma pergunta para a Marina. Marina, qual programa, além do Power BI e do SQL, que um analista de dados sênior no Canadá precisa ter? um analista de dados. Isso. Analista BI. Ferramenta de visualização, eu diria. Linguagem Python, para o nível mais avançado de análise. SQL, por favor, porque vai ajudar, às vezes, vai ser um passo à frente do que aquela pessoa que só pega o Power BI e conecta no Excel.
entendeu? Para a parte de análise, eu diria mais ou menos essas tecnologias ou linguagens. Não vamos, só um parêntese, não vamos confundir que isso é BI. Isso é só um pedaço, né? Então, analista BI, ele é esse pedaço, mas quando você fala de um BI como um todo, você tem várias outras camadas, etapas, etc. E aí você tem outras tecnologias, outras linguagens. Eu vou aproveitar vocês aqui, tanto na programação quanto no BI, né, que é grande. Programação, quando a gente fala, existe uma... Existe a back-end, front-end, full stack, angular. Me dá um resumo mais ou menos disso, para quem está fazendo uma transição de área. Porque eu vejo assim o pessoal, vou te falar o nosso cliente. Eu sou advogado, tem cliente assim, tá? Eu sou advogado e eu quero ir para a área de TI, então eu quero um curso de programação. Muito genérico. Muito genérico. Eu falo isso também, eu sei pouco, mas agora eu vou aprender mais. Qual a resposta? Vamos lá. Por exemplo, Ensina melhor isso daí que a gente busca um curso. então, primeiro que a pessoa tem que ver, por exemplo, quem tem mais aptidão para só trabalhar com código puro, sem muita parte de visualização, assim, que não se importa em ficar ali só escrevendo um bocado de linha de código, acho que essa pessoa pode tranquilamente transicionar para um back-end developer, tranquilamente. Mas quando eu vejo que é uma pessoa que tem aquela tendência natural de querer o web design, né, mais visual, não é que o desenvolvedor front-end seja um web designer. Não, se alguém tem essa dúvida, por favor, tire. O web designer é um designer, pode ser qualquer outro designer, mas que é especializado em criar interfaces para o web. O desenvolvedor front-end, ele tem que, obviamente, saber, não é layout, ele tem que conhecer um pouco de interface, porque ele vai trabalhar com CSS, vai trabalhar com HTML e tal, mas ele também é um programador em tecnologias que vão ser aplicadas a uma interface. Então, se alguém tem essa dúvida, web designer não é desenvolvedor front-end. No fim das contas, somos programadores em qualquer esfera. Só que, vamos supor, o que é a diferença do full stack? O full stack é aquela pessoa que tanto sabe do código de back-end quanto de front-end. Ou seja, é a pessoa que transita nos dois mundos tranquilamente, sem dificuldade. Tem pessoas que não entendem nada daquelas ferramentas de front-end, então prefere só trabalhar com C Sharpzinho ali no back-end e acabou. Quando você fala que você é full stack, é porque você conhece ou é porque você trabalha? Porque eu conheço e tenho uma experiência. O que me faz dizer no meu currículo, o que me fez escrever que eu sou uma full stack developer, não é porque eu conheço a ferramenta. Duas diferentes. Duas coisas diferentes. Porque, por exemplo, você pode até querer ser, mas se o seu currículo está me dizendo que você não trabalhou com nada full stack, como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso botar no meu currículo, no LinkedIn, que eu sou full stack? Você pode até querer ser, mas não escreva no seu currículo algo público que vai ter... Para isso, você vai ter que buscar experiência. No front e back, no que falta. Você escreva aquilo exatamente que você quiser. Agora sim, se você disser, mas eu quero transicionar, não tem problema. Escreva o que você é, condizente com a sua experiência, lá dentro da sua própria empresa. E isso acontece muito aqui, tá? Vamos supor, eu mesmo, que eu estava querendo migrar um pouco para essa área de inteligência artificial, que eu gosto muito. Eu tinha interesse desde a época do doutorado e essas coisas. Então, quando eu tive essas oportunidades, pequenas oportunidades dentro da empresa onde eu estava, eu ia me metendo aqui, me metendo ali. Em algum momento, claro que eu acabei trocando de empresa por uma oportunidade melhor. Mas em algum momento eu ia querer trabalhar com essa parte de inteligência artificial, o que me faria dar um upgrade no meu título, entendeu? Eu ia virar, de repente, especialista. Eu sou apaixonada. Machine learning é uma coisa bonita. Então, assim, mas o que eu quero dizer é, não escreva no seu currículo aquilo que não corresponde à sua experiência. Não importa. Porque vai ter que mostrar. Vai ter que... Exatamente, não faça isso. E aí dá um estresse. Espere a experiência chegar, nem que seja mínima, mas espere uma experiência que seja para justificar que você usa aquele título. Certo, legal. Pegando esse gancho e aproveitando a de ontem, da discussão de ontem, por exemplo, que a gente estava falando sobre entrevistas, sobre vagas, né? Se a gente voltar um pouco para esse lado, e já que a gente está falando de experiência e tudo, por que é importante isso, você ter esse conhecimento, não só colocar no currículo porque você quer para ir para essa área? Porque aqui a Patrícia pode ou me corrigir ou completar, quando você vai fazer uma entrevista, não é só a carinha aqui, não. Por exemplo, quando eu fiz a entrevista para a CDBA na ANA,
Foi carinho, carinho, uma pergunta aqui, outra aqui, você já fez isso, aquilo. Aqui eu senti que é muito mais pesado, Eu entendeu? até Você, pronto. exatamente, como a Patrícia falou, você ter sua formação, eu acho que é primordial, você tem que ter uma formação mínima. Certificação entraria depois da sua experiência profissional. Então, Sim. como é que ele vai saber só você falando que trabalhou 4, 10, 5, 1 ano com alguma coisa? Então, você vai fazer prova, você vai fazer o bate e volta, você vai se tremer, você vai chorar, você... entende? Tô brincando, gente. Mas, por exemplo, Mas essa vai. minha Tô primeira... brincando, mas Ela não tô não tá brincando. brincando. Ela não tá brincando. Essa primeira empresa que me contratou, foram 4 contatos que eu tive com ela. A primeira com a recrutadora, primeiro telefone, primeira encontro com a recrutadora e já o que seria meu chefe técnico. Segundo, Sim. foi uma prova de SQL, 10 questões, tá? Terceiro, como eu gabaritei, tenho que falar as coisas boas também. Como eu gabaritei, me chamaram para a segunda entrevista e aí com o presidente e vice-presidente, porque eles queriam me conhecer. E aí foi lá que eu abri meu coração, falando, ó, sempre trabalhei como DBA, tô aprendendo de Power BI e quero mexer com isso agora. Não quero mais ser DBA. Ah, é, Marina, você conhece Power BI? Eu conheço, comecei a mexer, papapá. Então tá bom. Dia seguinte me ligaram, tô te dando um banco de dados, você tem 3 dias. Podia fazer com consulta, não tem problema. Até a prova de SQL podia fazer com consulta. Porque Isso é uma legal. coisa que eles falam, eu não sei na área de desenvolvimento, tudo bem, você dá a resposta porque você pesquisou, não é pedir para os outros fazer, é diferente, entendeu? Sim. Porque eles não vão estar na beira, eles vão estar te monitorando a sua prova. Porque se você pesquisou, você achou uma solução em tempo hábil e você entregou. Não é isso o nosso dia a dia de trabalho? Agora, se Verdade. você foi lá e pediu para alguém fazer a prova, beleza, eles não vão saber. Até o dia que chegar para você fazer, e você não vai saber fazer. Nem tempo hábil, não sabe pesquisar, nem nada. Então é rua. Então eles nem se preocupam com isso. Eles te dão a chance. Então, aí depois fiz essa prova de Power BI, 4 dias. Se eu olhar meu Power BI da época de hoje, eu falo misericórdia. Mas aí me contrataram como consultora, como conselheira conselheira BI, mas voltado para Power BI, entendeu? Olha, falando de entrevista, a Bianca colocou que aqui tem bastante coisa envolvida, além das perguntas de base. E aí o Vitor colocou que as provas são um pouco exageradas, que ele fez uma entrevista em 6 etapas de 1 hora cada. E isso é interessante também dizer. É o que eu falei, a minha experiência no Brasil, ontem até o pessoal comentou que hoje também o pessoal de TI tem feito prova prática, né? Prova Verdade. de Técnica. conhecimento. Eu, por exemplo, eu fiquei na primeira entrevista que o Luan foi fazer de TI, ele falou, eu fiz a prova. Eu falei, o quê? Você fez uma prova de SQL? Para mim foi uma surpresa, né? Essa questão da prova, de alguém ficar perguntando, porque pelo menos em engenharia, nunca na entrevista, eles me perguntavam sobre a minha experiência, o que que eu fiz lá, o que é isso, mas nada assim como me fala a termodinâmica, sabe? Aquela É coisa. assim. Entendi. Eles perguntam. TI é puxado. E uma E não coisa é simples, não é fácil, interessante, não. Não é uma fácil. coisa que eu acho interessante do mercado aqui, que é até uma dica importante, é que a gente fica falando, tem muita vaga, tem muita vaga. Tem. Mas eles mantêm a vaga lá. Se eles não acham a pessoa, não é assim, É. tipo, não achamos o que eu quero, não tem cão caça com gato. Eles não fazem assim. Eu vejo vagas que ficam, meses, depois muda, abre de novo. Ou seja, se eles não acharam o que eles querem, eles não contratam. Eu ia colocar exatamente isso que você falou. Eu já vi empresas de passar anos com uma vaga aberta, não bota. Se for um profissional medíocre, ele prefere não botar. Ele prefere Exato. ficar Sai sem um muito mais profissional. caro. Sai muito Sai mais muito mais caro. caro. Muito mais caro, entendeu? Por Eu isso que acho, eles fazem eu tantas acho isso coisas. muito interessante, porque a gente faz sempre uma relação candidato-vaga e fala, pô, não é possível que eu não entre, tá sobrando vaga, as pessoas não encontram. Não, eles vão deixar em aberto. Se Sobrando você não é vaga, o que aqui eles é muito querem. bom. O que esquece de complementar a frase. Sim, tem muita vaga para quem tem muita experiência e sabe. Não é para qualquer um que queira, porque eu sou de TI. Não, não, não te faz conseguir vaga. Você tem que estar no nível que eles querem que você esteja. Porque se você estiver no nível abaixo do que eles esperam, não importa quanta experiência ou conhecimento. Se não tiver aquele conhecimento, não importa.
Sabe que a gente tem, assim, a gente realmente, né, nós temos aí uma proposta, uma motivação de ajudar o pessoal e a gente tem procurado algumas empresas para entender mais do mercado, para ver a possibilidade de, né, de tentar ajudar o pessoal que está lá, tipo, o francês a gente já sabe que é elementar. E aí eu fui numa, tá até aqui, ó, é para Marina, não sei se a Marina conhece, eu ganhei a canetinha, eu fui falar com eles, ganhei a canetinha, Solution, cadê? Solution Ah, BI. E aí eu achei interessante, porque ela falou que hoje eles estão precisando de muita gente de BI, mas de gente experiente, porque eles esgotaram já o número de vagas para os entry levels. Ou seja, não adianta vir com pouca experiência, porque já tem muita gente com pouca experiência. Eles precisam de alguém que venha acima. Então, é aquele negócio, não é porque a empresa é de BI, não é porque a empresa tem vaga, eles precisam de um perfil X, e eles vão procurar o perfil X. Isso é Exatamente. legal, isso é importante. Vamos fazer. Gente, a gente já tá 8h16, que o papo tá tão bom que nem me conta. Eu geralmente fico olhando o relógio, né, para não ficar aquela. Depois o pessoal vai assistir a live, é tipo uma lista de Schindler, sabe? Três DVDs aí para assistir a live. Mas muito bacana. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma semana Mulher na Tecnologia. Já temos 4 mulheres aí, ó. Bianca, Priscila, Patrícia, Marina, tem o pessoal aí, vem falar com a gente que a gente vai fazer uma semana de tech, de girl tech. Aqui tá o pessoal falando já um monte de coisa, ninguém para, por isso que o tempo voa. O mercado aí é sério, tem que ser dedicado, experiente. Cadê o Hussein? Colocou BI, alguma coisa aqui, BI é vida. A Bianca falou que está dentro da Semana para Mulheres da Tecnologia, legal. Fui chamado na Continental para de BI, ou seja, a área de BI está totalmente... Esse é o aluno, viu, Marina? é? Uau, Essa aula parabéns, está em BI, Leandro, né? lá no Pneus Continental. A gente vai trazer ele para o Canadá logo mais, Vamos deixa ele sim, pegar mais experiência. vamos sim. E então, só para a gente finalizar, mais ou menos, vamos fazer aí uma listinha, né? Que a gente estava falando, que eu falei de certificações, você falou, não, experiência. Então, hoje, o profissional que está lá no Brasil, idiomas, não vamos discutir, porque você tem que se comunicar. Isso é óbvio. Francês ou inglês? Aqui no Quebec. Francês. Entendo. Não, eu discordo. Tem inglês. Mas você vê, eu acho que é questão de vivência, por exemplo, de experiências. Quando eu fui contratada nessa empresa, por que eles também me contrataram? Porque eles não estavam achando profissional que soubesse francês. E como era uma empresa de consultoria, os clientes eram francófonos, de empresas francófonas. Bianca é time francês também, ó. Bianca tá no time francês. Eu tô no time inglês. Mas aí tem uma razão. Mas você lembra que eu comentei logo no começo? Depende da empresa, se você é uma empresa americana ou canadense, e se o seu perfil de público é interno ou externo. E aqui também tem dos dois, né? Porque eu vou contar um pouco do o meu marido, ele tem uma experiência bacana nas duas línguas, né, na transição. Aí, ó, a Bianca tá falando, a Bianca trabalha na Prefeitura de Montreal, ela tem aí um cargo nessa parte de fomentação de tecnologia, ela falando que tem uma nova lei que obriga as empresas a ter tudo em francês. Então, o que acontece? A gente sabe que TI é inglês, né? Tipo, procedure, delete, ela vem aí do... É tudo inglês, tudo é inglês. Exatamente. As siglas você traz do inglês. Porém, o que aconteceu muito com meu esposo, na verdade, eu acho que é o bilíngue. Você vê que a gente dividiu o team francês, team inglês. Porque, por exemplo, eu lembro que o Luan, ele estava com dificuldade com o francês. E ele não estava conseguindo. Aí ele começou a fazer a francização. E aí ele foi e, por fim, conseguiu. E sabe, por ironia, ele foi trabalhar numa empresa federal, CN, toda em inglês. Ou seja, ele teve que estudar francês para trabalhar em inglês. Irônico, eu acho, Beto, que se a gente falar Montreal, é o bilinguismo. Talvez, eu nunca, por exemplo, meu inglês foi para as cucuia. Eu vou começar a voltar para o meu inglês, fazer inglês semana que vem, por quê? Porque onde eu trabalho hoje, a gente tem consultorias, tem coisas que a gente precisa falar com a Microsoft, e eu fico lá entendendo, mas na hora de falar, eu falo em francês com a pessoa que está, e essa pessoa faz o intermédio. Mas eu sempre trabalhei em empresas... Oi? Comigo foi exatamente... Meu francês foi para o espaço. Meu inglês foi pelo espaço, porque acabou que eu nunca precisei praticar. Patrícia e Marina, inglês ou francês? Então, assim,
existe... É tudo uma questão... Eu vou colocar sorte, mas não é sorte a palavra, entendeu? Mas caminhos, entendeu? Diferentes. Você vê, eu fui contratada por saber falar francês, para trabalhar em clientes franceses. Depois eu Porque os clientes anglófonos já tinham consultores que falavam Não, inglês. é porque a empresa quebecoise, que a maioria eram Clientes governo públicos, ou mesmo empresas francófonas. Então, assim, agora eu fui para uma empresa, de novo, voltei para a área de consultoria, que eu acho que eu falei alguma coisa numa entrevista em inglês, mas em francês o tempo inteiro, entendeu? Todo mundo fala francês na empresa, a empresa é 100% pessoas que falam minimamente francês. Se o cliente do outro lado pode ser anglófono e aí eu ter que ser alocada, talvez seja empecilho para eu ser alocada, entende? Então, mas eu ainda acho que província Quebec, não, e sem o uma coisa francês, só se interessante, for para a empresa anglófona que está aqui dentro, Sim. não, e e clientes só. americanos também, É, as empresas daqui trabalham muito com clientes americanos. Então, para essas Eu empresas, entendeu? Na Específicas. verdade, é como o pessoal falou, é franglais, é bilinguismo. Então, já sabe que você vai estudando, você está no Brasil, estuda o inglês, que é importante para o Brasil também, que no Brasil está acontecendo um pouco disso sim, na área de TI. Né? A sim. gente fala português, mas tem que ter inglês para trabalhar E com tem TI. empresas que estão contratando, aqui o Canadá, contratando mão de obra no Brasil, e para conseguir contratar essa mão de obra no Brasil, contrata em inglês. É claro. Porque ninguém vai Mas baixar quem fale também, francês no Brasil. Não, Acha quem vai. fala inglês ou um inglês mais ou menos. ao É, mesmo tempo, tem a Quebec Antech que vai lá recrutar em francês e volta às vezes de mala vazia, Exato. porque o brasileiro não fala francês, o que é uma bobeira, porque francês é muito mais fácil para gente. uhum, Então, o interessante é o bilinguismo, sim, ponto. O Isso a melhor de gente tudo. concorda. sim, sim. Aí, por exemplo, se você chega aqui, você já tem um bom inglês, mas tem que ser bom também, meio a meio dos dois também não adianta muito não. Tem que ter uma língua boa, porque como a Marina tinha o francês bom, a própria empresa coloca ela nos clientes francófonos. A Paty tinha um inglês bom, foi para os clientes anglófonos. Então, pode ter. O que não dá é se você não tem idioma. Se você tem português, não vai Não dá. ter empresa que te coloque em cliente, a não ser de suporte para alguns clientes brasileiros, que aí também tem umas vagas Mas de para fazer suporte. suporte para brasileiro, você precisa falar com o seu chefe daqui em Sim. inglês ou francês. Em Não inglês, adianta, tem que ter um exatamente. idioma, tem que ter. Então, gente, para quem tem experiência, para quem é de tecnologia, o mercado de TI é muito bom, mas é muito exigente. Então, não vem assim achando que, né, nuvens rosas caindo confete. É pauleira, é difícil. Idioma básico, a gente nem está discutindo a questão do idioma. Experiência que você tem no Brasil, extremamente E importante. conta Na aqui, tá? sequência de idioma e experiência, para o pessoal de BI, Marina, o que você recomenda? Uma certificação, um curso? O que você acha? Mas se for para alguém que não tem tanta experiência, para equilibrar, dá uma estudada e tira a certificação, que seria uma forma de balancear essa falta de Mas experiência. qual certificação? Power BI? Você acha que tem Depende, se a mercado pessoa para quer Power trabalhar BI? só com a parte de desenvolvimento BI, só com Data Warehouse, esse tipo de coisa, tem a certificação, não lembro exatamente o nome dela, da Microsoft, que é só para esse pedaço. Power BI é uma outra certificação que é para a parte de visualização de dados, entendeu? Mas o que você acha assim? Se você fosse hoje entrar no mercado, segundo o que você olha nas buscas de vaga, tudo bem que você já está empregado, Power BI, até a pergunta do Hussein cai nisso. Power BI tem muito mercado aqui, está dominando aqui, Tem. como que tá? A ferramenta de Tem. visualização aqui, eu acho que a mais forte são ferramentas da Microsoft, e para visualização é o Power BI. Vocês E podem. na Uma programação? dica que eu dou rapidinho é dá uma entrada nos sites da Monster, Jobboom, Indeed e No procura por LinkedIn, Power empresa, BI, LinkedIn também. consultoria. Bota região Canadá, bota região Montreal e bota Power BI e dá uma olhada na quantidade de vagas e qual que é a descrição da vaga, gente. E o Isso vai perfil, dar uma né? ideia de que é o mercado aqui. Se você está dentro do que está se pedindo, ou se está muito fora, ou se está muito acima. Entendeu? Igual a pessoa está perguntando, Power BI domina, agora está funcionando o meu negócio. Power Agora BI vai. domina? Particularmente, acho que sim. Power BI é tudo de bom. Patrícia,
Oi. Tenho aí um pouquinho de experiência, tal, tô me preparando para vir para o Canadá e tô com tempo livre para estudar. Estudo o quê? Rapaz, depende, por exemplo, porque programação é um mundo infinito. Então, você primeiro tem que definir. Se você é uma pessoa que tem alguma experiência aí, vamos supor, alguma experiência, digamos, você é front-end, você é back-end, tire uma certificação, já que você, como ela falou, se você não tem essa experiência toda, compense com alguma certificação para poder, né, dar uma visualizada boa para os recrutadores. Porque, assim, imagina, eu vou lá dizer que eu tenho 2 anos de experiência. É como você falou, tipo, preferem procurar um pouquinho mais do que pegar aquele cara que só tem 2 anos, entendeu? Mas se você já tem uma experiência, vamos supor, a pessoa gosta de Microsoft, tire alguma certificação Microsoft naquelas tecnologias, como ela falou. Se eu sou front-end, sei lá, alguma certificação naquela tecnologia, seja lá o que for, mas que isso dá vamos dizer, dá uma elevada no currículo, com toda certeza, principalmente para quem não tem experiência, principalmente para quem não tem no mínimo 5 anos de experiência. Particularmente. Legal, isso é importante. E eu acho, agora vocês vão confirmar, né? Como eu falei, aqui é verdade nua e crua. Eu acho que para uma pessoa que tem 2, 3 anos de experiência, vale mais a pena, inclusive, estudar para uma certificação do que fazer um curso em college aqui, não é? Acho. Com certeza. Acho. Se a pessoa já tem um curso, já tem uma experiência lá, não perca tempo com college. College é para quem quer mudar de área, quer tentar. Exatamente. E tem que também escolher bem o curso, né? Hoje até fiz uma live rapidinho, o pessoal pode conferir no Instagram, de um curso bom para quem quer fazer transição de área, que é um curso mais completo, que dá certificação, estágio remunerado, para você, inclusive, entrar mais competitivo, porque já entrar na área já é difícil. E entrar com, sei lá, com um curso específico de software testing. A gente tem também, mas é mais difícil. Muito bem, aí a Bianca colocou aqui, a vantagem do brasileiro é conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E cuidar de filho, e cuidar... O brasileiro é 1001, isso é verdade, né? Eu vejo acrescentar uma coisa que a gente falou de mulher, aproveitar que eu e a Patrícia somos mães, que às vezes pode ser uma questão para quem é mãe daí do outro lado, quem é mulher, essa questão maternidade, não sei. Por experiência do que eu vivi aqui, de onde eu estou trabalhando, de onde eu trabalhei, aqui eu sinto, só um parênteses, que eu achei que isso é um ponto importante, eu acho. As pessoas aqui são muito ligadas à qualidade de vida. Então, mas eles sabem que todo mundo precisa trabalhar. Uhum. Eu não sei se com a Covid se acentuou um pouco mais, mas as empresas aqui, elas entendem as boas, a maioria das empresas, porque tem empresas que não. Tem pessoas, o chefe, às vezes a empresa é muito boa, mas aquele chefe específico, infelizmente, que você pegou, é um machista, tem esposa, tem 10 filhos, mas acha que o empregado dele não tem família, entende? Não é comum, não. Porque ele não tem família. Mas assim, eu já vivi, já tive experiência parecida na minha casa, digamos. Mas a maioria das experiências que a gente tem tido aqui, tanto eu quanto meu marido, é dessa sensibilidade do lado do empregador com a vida pessoal do empregado. Vida pessoal, assim, restrito. Ninguém vai ficar te perguntando nada. Mas se você tem que ficar com sua filha, porque ou foi Covid, ou a creche fechou, ou não sei o que aconteceu, a empresa, ela vai entender se está numa reunião e pegar a filha e botar aqui no centro do colo e continuar. Entendeu? E imagina, a Marina tá falando aí que ela tem a Maia, né? Uma menina linda aí de 2 anos. E eu depois quero ver a Patrícia, que tem 2 meninos, Patrícia. 2 meninos, que aliás daqui a pouco precisa até aí, gente. Porque tem que dar banho. Tem que dar banho nos meninos. Vamos então já aproveitar, já foi 1h30 de live. Gente, vai ter mais live com Patrícia, vai ter mais live com Marina, com Bianca, com Priscila. E quero ver essa mulherada entrando em TI, hein? Gente, muito obrigada, foi maravilhoso, um bate-papo assim, maravilhoso e acrescentou demais. O pessoal não parou aí de publicar. Um beijo para vocês, bora cuidar dos filhos aí. Bora. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite.